Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos, seja lá qual for o horário que você estiver nos vendo. Meu nome é Thiago Neri e você está aqui no canal Salvos pela Graça. E se você está aqui, é porque você tem um forte desejo de aprender um pouco mais a palavra de Deus. E o tema do vídeo de hoje é justamente Vivendo pela Palavra de Deus. Irmãos, hoje nós vamos ver quatro maneiras, ok? Quatro maneiras da gente viver o Evangelho, da gente viver a palavra de Deus. Semana que vem nós vamos postar uma nova série, ok? Nós vamos aprender como fazer amigos para Deus. Então não perca, se inscreva aqui no nosso canal, dá aquele like maroto aqui pro nosso vídeo, tá bom? E vamos continuar. E o verso para memorizar dessa semana é justamente Tiago, capítulo 1, verso 22, que diz assim: Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. É um verso pequeno, mas é um verso muito forte, porque eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas aí que estão somente ouvindo, mas não estão praticando a palavra de Deus. E é muito importante a gente praticar, a gente viver o Evangelho na sua essência, viver o Evangelho no dia a dia, desde o despertar até o dormir. E hoje a gente vai ver quatro maneiras da gente aprender a pôr em prática a palavra de Deus. Vamos ver? E a primeira maneira é justamente obedecer a palavra de Deus. A gente vive o Evangelho somente quando a gente está disposto a obedecer o que está escrito. Houve um pastor lá na Argentina que ele falou em um culto algo que me interessou muito. Simples. Se está escrito na Bíblia, é para minha vida. Se não está escrito na Bíblia, não é para minha vida, não é para mim. Vamos ver Filipenses? Filipenses capítulo 2, verso 12, que diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Os irmãos aqui da igreja de Filipe, eles eram pessoas muito obedientes à palavra de Deus. E eles obedeciam a palavra de Deus não somente quando Paulo estava lá, eles obedeciam mais ainda na ausência de Paulo. Nós, irmãos, não devemos obedecer a palavra de Deus somente quando a gente está na igreja, ou somente quando a gente está no meio cristão. Nós temos que obedecer a palavra de Deus constantemente. E o segundo ponto consiste justamente em ser manso. Exatamente, aqui na tag aqui em cima, temos aqui um vídeo que eu fiz, um dos meus primeiros vídeos do meu canal, falando sobre mansidão. Devemos sempre fazer o bem, evitar murmurar, ok? E evitar discussões. Não adianta nada a gente conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas a gente não buscar refletir o caráter de Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 14, diz assim: Façam tudo sem murmurações e nem discussões. Sabe aquela história de dar um boi para não entrar numa briga? Exatamente. Nós devemos também dar uma boiada para não entrar numa briga. Não como todo mundo aí fala, né? Dar uma boiada para não sair dela, não. E a terceira maneira de viver o Evangelho, ok, em nossas vidas, é justamente ser puros. Exatamente. Nós devemos ser puro de coração. E a prova disso está lá em Filipenses, no capítulo 2, lá no verso 15, que diz assim: Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Ou seja, nós devemos ser irrepreensíveis. Adianta a gente estar lá na igreja, pregando, adianta eu estar fazendo aqui vídeo, vou pôr eu como exemplo, adianta eu estar fazendo vídeo aqui, explicando a palavra de Deus para vocês, aprendendo juntos aqui, né, um pouco mais do Evangelho, e depois vocês me verem na rua, no bar aí, bebendo? E o quarto exemplo que é o principal, ok? É aprender com Jesus. Imagina, Jesus nos deixou vários exemplos de como lidar com diversos tipos de problemas e situações. Jesus sempre deu testemunho da Bíblia. Jesus sempre viveu o Evangelho. Jesus sempre, o tempo todo, ele nunca tirou a autoridade da Bíblia e sempre buscou cumprir o que estava escrito na Bíblia. Lá em Lucas, no capítulo 4, nós vemos Satanás tentar Jesus. Exatamente, lá no deserto. Depois que ele batizou, né, ele passou 40 dias no deserto e no finalzinho ali dos 40 dias, Satanás tentou Jesus de três maneiras. Vamos ver? Lucas capítulo 4, verso 3. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu:
está escrito: o ser humano não viverá só de pão. Olha só que interessante. Aqui a gente vê Satanás usando a palavra de Deus para tentar Jesus. E aqui a gente vê Jesus se defendendo também com a palavra de Deus. Não é estranho isso? Irmãos, o que a gente aprende aqui com Jesus é o quê? Que não adianta somente dominar as Escrituras. Jesus conhecia certamente as Escrituras de cor. Isso é incrível. Só que Satanás também conhece. Satanás também sabe. Ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele conhece tudo. O que fez Jesus resistir à tentação do diabo não foi o conhecimento da Bíblia, mas foi o fato dele viver a Bíblia, o Evangelho, na sua essência. É o fato dele conhecer cada passagem ali dentro do seu contexto. O próprio Jesus dava testemunho da Bíblia. Olha lá em João capítulo 5, no verso 39, que diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, verso 17, a seguinte frase: não pensem que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Irmãos, se Jesus veio cumprir a palavra de Deus, se Jesus dava testemunho da Bíblia, se Jesus ele disse que não veio para revogar, está deixando bem claro aqui, ó, que não veio revogar a lei se refere aos 5 primeiros livros escritos por Moisés, o Pentateuco, que aí começa com Gênesis e termina em Deuteronômio, e os profetas, que são os livros que se seguem, até ali Malaquias. Aqui Jesus deixa bem claro que ele não veio revogar o Antigo Testamento, a Antiga Aliança não foi revogada na cruz, pelo contrário, Jesus renovou a Antiga Aliança. Se o próprio Deus, que se fez carne, que viveu entre nós aqui, deu testemunho da Bíblia e não tirou a autoridade dela, quem somos nós para fazer diferente? Lá em João, no capítulo 5, no verso 46, Jesus disse assim: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Irmãos, olha só, com todo o carinho que eu vou dizer para vocês, eu falo isso com todo carinho. Jesus aqui está deixando bem claro que se a gente não crer nos escritos de Moisés, a gente não crê em Jesus. É impossível crer em Moisés e não crer em Jesus. Da mesma forma que é impossível não crer em Moisés e crer em Jesus. Muita gente está pregando, não é verdade, que os escritos de Moisés não valem mais. Mas quando a gente não acredita mais na validade ali do Antigo Testamento e dos escritos de Moisés, nós também estamos dizendo que não acreditamos em Jesus. E quem está falando isso, meus irmãos, não sou eu. É a própria palavra de Deus. Pode conferir aí na sua Bíblia. Nós devemos nos aprofundar a cada dia, ler a palavra de Deus, ter tempo de qualidade, sabe, com o nosso Pai. Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer ter tempo de qualidade com ela, não quer? Da mesma forma funciona também quando a gente ama Deus. A gente quer passar um tempo de qualidade todos os dias, nem que seja de manhã ali, antes de sair para o trabalho, ou talvez à noite, talvez os dois. E fazemos isso, sabe como? Meditando, ok? É muito importante a gente sempre meditar, né? Ler a Bíblia como um texto devocional, nos aprofundando, analisando ali o contexto histórico, o contexto literário, e também memorizando. Quando eu estava aqui estudando aqui, né, o tema da lição dessa semana, eu descobri uma maneira muito interessante de memorizar a palavra de Deus. Sabe como? Cantando. Exatamente. Transforma versos e capítulos da Bíblia em música e começa ali a decorar como se fosse música e começa a cantar. Aí você já vai ter, de pouco a pouco, várias passagens da Bíblia memorizadas na sua cabeça em forma de canção. Isso ajuda muito. Vamos fazer uma experiência? Vamos fazer um teste? Eu topo fazer esse teste. Depois comenta aqui nos comentários como é que foi, se deu resultado para você. Se você usa uma outra estratégia para memorizar a palavra de Deus, comenta aqui também, compartilha a sua estratégia. Quem sabe aí mais pessoas, quem sabe eu também aprenda. E não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro curso, né? São 13 vídeos aí da lição, como estudar, né, a Bíblia. Vamos começar semana que vem, então, fazendo amigos para Deus. Então se inscreva no nosso canal, dá um curtido aqui, comenta e compartilhe com seus amigos essa playlist inteira de 13 vídeos para que mais pessoas possam aprender a estudar a palavra de Deus. Um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau, hein?